Mais uma vez, uma boa noite. Nós daremos início à 9ª sessão extraordinária de 2020. Eu solicito ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Celso Manzola, Presente. Edilson José Camilo presente, Ezequiel Pereira dos Santos, Presente. Geraldo Moreira Gomes, Presente. Gilberto Piazza Filho, Presente. José Gonçalves dos Santos, Presente. José Osmar Dorigan, Presente. Luiz Carlos Oliveira, Presente. Odair Pereira de Oliveira, Presente. Rosa Montini Rodrigues. Presente. Aberta a sessão extraordinária. O projeto de lei 54 de autoria do prefeito, que dispõe sobre a instituição do sistema de bilhetagem eletrônica no serviço de transporte público de passageiros do município de Amparo e da outras providências. O projeto está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gilberto Piastra, tem 20 minutos. Senhor presidente, eu estava analisando aqui o projeto e gerou uma dúvida a questão da revogação da lei número 2.747, de 4 de março de 2002. Se for votado desse jeito o projeto, não sei se tem parecer, porque está sendo votado de forma extraordinária, pode causar desemprego, né? Os cobradores podem ser todos mandados embora. Então, para a gente analisar direito esse projeto e não causar nenhuma injustiça, eu vou pedir o adiamento desse projeto para o dia 21 de setembro de 2020. É uma segunda-feira, não sei se é feriado, acho que não é, né? Tá. Há um requerimento do vereador Gilberto para adiamento do projeto para 21 de setembro. O adiamento está em votação. Os vereadores favoráveis ao adiamento permaneçam como estão. Então são claramente o adiamento rejeitado contra... Não consigo ver o Dr. Geraldo aqui, não consigo... Não estou vendo ele aqui, a tela não está mostrando... Rejeitado, rejeito também. Tá, votação então é rejeitado contra 3 votos. Contra 1, 2, 3 votos. Então está em discussão. O vereador, se quiser continuar deliberando, ainda sorteia em 18 minutos. Se quiser continuar a discussão. Então, queria, senhor presidente, uma dúvida só, que eu não estou tendo acesso a esse projeto. Na verdade, tem algum parecer da Procuradoria ou das comissões esse projeto foi feito? Eu acho que ainda não tem parecer. Eu quero também aproveitar, já que o questionamento do vereador, deixar claro que essa presidência convocou a extraordinária a pedido de 7 vereadores que iriam entrar com o regime de urgência, que iria tramitar da mesma maneira. Então, a pedido da maioria absoluta, ou até melhor, foram 9 vereadores. 9 vereadores que solicitaram a sua votação para a data de hoje. Então, essa presidência apenas deu atendimento aos nobres 9 vereadores que solicitaram. Mas não tem o parecer, viu, Gilberto? Tá bom, então vamos lá. Eu estou lendo o projeto novamente, eu li essa outra lei aqui, então só quero falar para os vereadores. Eu vou deixar até gravado a minha fala, vai ficar gravado a minha fala. Se essa lei que está no projeto aqui for revogada, que ele está revogando, o projeto está revogando a lei número 2.747, de 4 de março de 2002. Votar isso sem parecer nem da Procuradoria e votar sem parecer da comissão, não sei se os senhores atentaram, mas pode causar desemprego dos cobradores da cidade, que estão aqui hoje. No meio da pandemia, eu, Gilberto, não vou ser responsável, até prefiro que se outro vereador quiser pedir o adiamento aí, se puder, uma data mais curta, para estudar essa questão direito e ter parecer das comissões. Então, é isso que eu deixo aqui para os vereadores pensarem com suas consciências, isso que eu estou pedindo. Obrigado. Obrigado. Inclusive, vereador Gilberto, eu quero deixar também aqui aos vereadores que querem pedir prazo para emendas. Se quiserem, a gente suspende a sessão para apresentação de emendas. Tem algum vereador que gostaria de apresentar emendas? Eu só estou com um problema na câmera aqui do vereador Dr. Geraldo. Nós não estamos vendo ele. Agora estão vendo. Prazo para emendas. Hélio, não, desculpa. Então. Ezequiel. Pois não. Eu não estou presencialmente aí, né? Então não sei nem como eu faria essa emenda de tirar esse artigo do projeto.
Então, Porque daí a prefeitura poderia continuar com a bilhetagem eletrônica e manter alguns cobradores, né? Se tirar esse artigo 2º, de ficam revogadas disposições contrárias. Então, se alguém puder fazer para mim essa emenda, eu não tô aí, eu assino depois a emenda, então. Se o pessoal técnico da Câmara puder fazer para mim. Gilberto, Gostaria de tirar o artigo 2º, revogar o artigo 2º do projeto. então, prazo, olha, é regimental, tem que ser submetido ao prazo para emenda qualquer vereador que solicitar. Então, eu tenho que submeter, por mais que ele esteja à distância, ele tem o direito de apresentar a emenda. Quanto ao argumento do Piazza, eu sou bem claro, nunca teve o cobrador, na verdade, então não vai ter, porque nunca teve cobrador no circular, nunca teve. A lei falava em ter, mas nunca teve cobrador. Uma vez ou outra, quando começou a mudar, mas nunca mais teve. Então, eu acho que não vai ter ninguém mandando embora de Piazza. Desculpa, não vai ter. Porque, na verdade, nunca teve cobrador. E essa própria Câmara que nós tínhamos que entrar com isso aí lá atrás, não entramos. Se Então você agora está na observar hora. no artigo, você pode dispor de cobrador caso haja necessidade. Não exclui totalmente. Então, Geraldo, mas essa lei, do jeito que está revogando a outra aqui que fala de cobrador, eu acho que fica dúbio daí. Não, gentileza, fica não. Tá bem claro no caput aí, só você lê. Eu vou pedir a atenção dos senhores vereadores. Eu quero só confirmação do vereador Gilberto se ele requer o prazo para emenda. Confirma? Sim. Gostaria de fazer essa emenda que eu propus. Tá, então a sessão está suspensa por 30 minutos para que o vereador possa apresentar a sua emenda. Pode inutilizar. Não tem cobrador, nunca teve cobrador. Nós não Ô, fizemos Sueli,
Levo 4. Aqui do Silmara pega. Solicito ao secretário que proceda a chamada para a contagem do quórum. De novo. Deixa eu pôr aqui no negócio aqui, peraí. Presente. Eu tô aqui também, eu com o Geraldo estamos presentes. Exatamente. Vamos retomando a sessão. Solicito ao secretário que faça a chamada dos vereadores para a recontagem do quórum. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. É presença. Não, pode prosseguir. Celso Manzoli. Presente. Edilson José Camilo presente. Ezequiel Pereira dos Santos. Presente. Geraldo Moreira Gomes. Presente. Gilberto Peça Filho. Presente. José Gonçalves dos Santos. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Odair Pereira de Oliveira. Presente. Rosa Montini Rodrigues. Presente. Ok, conferido o quórum. O projeto foram apresentadas 2 emendas e na ordem acho que vem a primeira emenda do Gilberto. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não. Você pode ler a outra emenda que eu não tô aí, né? Só para saber o que é. Ok. Dá para Vamos ler. ler antes? São 2 emendas, né? São 2 Aí eu com o Geraldo a gente não tá. Você quiser ler as duas? Ok, o Geraldo está ouvindo? Tô ouvindo. Ok. Proceda a leitura então das emendas. Tem número, né? O número das emendas. Não tem. Coloca 1 e 2. Só o item. Primeiro, segundo. Do vereador emenda do vereador Gilberto Maneiro Piaça Filho, altera a disposição do projeto de lei número 54/2020, altera o artigo 1º, fica suprimido o artigo 2º do projeto de lei número 54/2020. Ok, a próxima emenda. E a outra acresce o parágrafo ao artigo 1º do projeto de lei número 54 da forma que especifica. Artigo 1º fica acrescido o parágrafo 4º ao artigo 1º do projeto de lei número 54/2020 com a seguinte redação. Parágrafo 4º. Nos itinerários e horários em que se constatar alta demanda de passageiros, assim entendida aquela em que houver ocupação superior a 2/3 da capacidade total do veículo, este deverá contar com a presença de cobrador, vereador José Gonçalves dos Santos. Essas são as 2 emendas Questão apresentadas. de ordem, senhor presidente. Pode votar, inverter a pauta, votar do Zelão primeiro, depois a minha? Requerimento do vereador Gilberto para inversão de pauta. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Então, Ótimo. a emenda do vereador Zelão então está em discussão. Posso pedir a palavra? O Zelão quer pedir primeiro? Quer falar? Pode? Vereador Zelão, você tem 20 minutos. Então, a minha ideia e a necessidade de pedir essa emenda, né, é nada contra o projeto. E nem pensando em política também. A necessidade é que eu trabalhei com ônibus e aposentei com 40 anos de contribuição no INSS, então não foi poucos dias. Então eu estou pedindo uma emenda baseada na experiência e eu sei o que acontece no circular. Por exemplo, tem linhas de horário, né, na parte da manhã e na parte da tarde, horário de pico, que chega às vezes a levar mais de 50 passageiros dentro do veículo. E o motorista que está sentado lá na frente, no banquinho dele, que é até mais baixo do que a altura do banco dos passageiros, ele não consegue enxergar às vezes nem 1 metro no corredor, porque a lotação chega até aqui na frente, né? Porque o serviço urbano circular permite que viaja um certo número de passageiros de pé no veículo, né? Então o que acontece? Já houve caso e muitos acidentes que eu cheguei a ter presenciar alguns, né? E até chegou até a acontecer comigo, com uma grande experiência que eu tinha de acontecer comigo. Por quê? Porque quando o passageiro está descendo lá atrás com o carro lotado, às vezes você não consegue enxergar uma senhora de idade, por exemplo, que está no degrau descendo, ela enrosca o pé, que já aconteceu, escapa o calçado do pé, uma sandália, que isso aí acontece no dia a dia, né? O motorista fica olhando lá na porta, vê que não está descendo mais ninguém, e ele com horário a cumprir, às vezes ele acaba fechando a pessoa, prensando a perna da pessoa no degrau do circular, né, que é o carro,
e às vezes até derrubando a pessoa, que já aconteceu muitas vezes aí. Então por isso eu achei que seria a necessidade de colocar emenda em horários e itinerário, por exemplo, de pico, que é onde é que tem bastante passageiro. Os carros que de repente está no percurso do dia, das 9 da manhã até as 4 da tarde, que às vezes ele está só cumprindo com seus horários e não tem muito passageiro, não tem necessidade de cobrador. E aquelas linhas também que dá para o motorista ter visibilidade da onde ele está dirigindo aqui, com os retrovisor, com outro espelho que tem lá atrás desse cara, que dá para ele enxergar o que ele está fazendo. Então aí não tem necessidade de ter cobrador. Então por isso que eu pedi essa emenda aí. Continua a discussão. Peço a palavra? Vereador, o senhor tem 20 minutos. Então, senhor presidente, muito boa a fala do vereador que me antecedeu, é Zelão. Parabéns, Zelão. Muito boa. Concordo. Aí o pessoal fala, o Gilberto é chato, não sei o quê. Presidente, você consegue ver eu aqui ou não? Ou não? Dá pra ver que eu tenho um bilhete aqui da Mirage, tem um cartão cidadão? Conseguem ver? Eu vou pôr aqui meu nome, Gilberto. Eu sou um usuário que não uso o ônibus todos os dias. Não uso. Mas eu comprei esse cartão para ir de vez em quando olhar umas linhas e andar na minha linha, que é do Silmar. Eu moro no Silmar. Então, Zelão, na minha linha, dependendo do horário, tem pouca gente. Então o cobrador, o motorista, se eu fosse com o dinheiro, cobrava. E se eu for com o cartão, eu vou lá e passo. Eu acho que muita gente aqui na cidade, o pessoal quase um pouco mais de idade, tem dificuldade de fazer essas coisas eletrônicas. E colocar da noite para o dia isso, eu acho que ia dificultar bastante. Fora a questão de mandar embora de uma vez todos os cobradores, né? Então, se for o prefeito futuramente fazer um outro projeto de colocar a bilhetagem eletrônica, coloca durante um ano, assim, né? Pode pagar um ano com o dinheiro e depois não colocar de uma vez. E eu andei um dia na linha do São Dimas para dar uma olhada no horário de pico, e como o Zelão falou, você não enxergava o motorista na frente, não enxergava, estava lotado. Então o cobrador ajudava bastante. O motorista, nesse caso, nessa linha. Então eu concordo com o Zelão de fazer nas linhas que precisam e deixar isso no projeto, para depois não ter como falar, não vou fazer, não está no projeto, não vou fazer. Então já deixo aqui adiantado, se a emenda do Zelão for aprovada, eu vou retirar a minha logo em seguida. Então só isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado. Continua a discussão. Eu gostaria só de fazer um questionamento, visto que nós temos tanto o profissional do transporte coletivo e um advogado no plenário. Eu gostaria só de me ajude a entender uma situação. Como fica a empresa na contratação de um profissional para horário específico, itinerário específico? Sendo que nos outros horários, ou do mesmo itinerário, em horários que não é de pico, esse funcionário seria dispensado. O que dentro da CLT, como que a empresa vai se comportar com esse funcionário? E sendo que se ele é contratado por uma função específica, o desvio de função, só para entendimento nessa questão do desvio de função do funcionário. Senhor presidente. A palavra, vereador Celso. Senhor presidente. Olá. O senhor presidente, o senhor foi muito sábio nessa observação. Atrás do senhor nós temos outro advogado e uma procuradora. Se ele for contratado, me dirijo aos dois profissionais da área jurídica, por gentileza. Se ele for contratado e houver desvio de função, como o senhor mesmo já colocou, desvio de função não pode. Dr. Júlio e doutora Simone, se eu estiver errado, por gentileza, eu peço que me orientem. Mas se ele for contratado para aquela função, tem que ser aquela função, não pode ser outra. E não existe também, senhor presidente, a possibilidade de ser reservado a determinados horários. Ele tem que cumprir um fator horário. Não, o senhor vem aqui 7 da manhã, faz a linha das 7 às 8, das 10 às 11, das 2 às 3. Merece estudo, certamente, doutora. Merece estudo, mas
olhando há tempos atrás, era impossível essa, vamos dizer assim, essa movimentação. Tá? Eu entendo que não é pertinente. Não sou dono da razão. Salvo engano, não existe essa possibilidade. Depois eu posso ter uma palavrinha? O senhor, acho que já discutiu, não pode voltar a discutir isso. Continua. Pela liderança, eu posso ter um minutinho? Posso? Só um minutinho. A liderança dele é outra, é só ele. É Gerardo. Enquanto o vereador Dil usa a palavra, vamos discutir. Eu vou discutir com o jurídico aqui a questão da liderança sob discussão de projeto. Na verdade, eu só estava vendo aqui a lei anterior, a lei número 2747, de 4 de março de 2002, que no artigo 1º fala assim, ó: fica proibida a dispensa do posto de trabalho do cobrador de passagens em veículos coletivos de transporte urbano no município de Amparo, quando da implantação do sistema de meios magnéticos, ópticos, mecânicos e eletrônicos. Ou seja, a gente estava falando aqui, né, Zelão? A gente estava falando que hoje não tem cobrador nenhum. Não é? Que a gente estava falando lá. Se a lei obriga a ter cobrador, quem fiscaliza isso aqui? Qual secretaria da prefeitura que fiscaliza isso aqui? Se é obrigado, a lei fala de cobrador e não tem cobrador nos ônibus. Ô Gil, me permite uma parte? Sim, pode falar. Eu andei na linha do São Dimas, tinha cobrador. O dia que eu andei na do Silmar, não tinha. Então, mas E foi ano passado. aqui 2019. fala de todos, né? Então. Não, só uma dúvida, gente. Não tô questionando pelo Só uma seguinte. partinha, por Acho favor. que tá Só uma faltando um partinha. pouquinho de fiscalização nas coisas. Por exemplo, ó, sobre aquele caso na hora da contratação do funcionário, se ele vai dirigir e cobrar ou não, né? Todas as empresas, se vocês entrarem no ônibus da Fênix, Metrópole, qualquer empresa do estado de São Paulo, não é só de Amparo não. Todas as empresas você contrata um motorista, você contrata um motorista, ele é contratado como motorista, a carteira dele está registrada como motorista, e nenhum do estado de São Paulo não está escrito motorista cobrador. Entendeu? E quando, por exemplo, houve o caso das empresas tirando os cobradores, mesmo porque começou a cair passageiro, né? Agora, o caso do motorista trabalhar na parte da manhã, entrar às 5 para as 7, entrar às 11 para 1 e entrar às 3 para as 7, isso aí já existe a vida inteira. Isso existe. O que importa é ele cumprir com as 7h20 dele. A empresa não pode exigir que ele trabalhe mais das 7h20, né? E também ele não pode, ele tem que cumprir o horário dele. Então, às vezes, o motorista da qualquer empresa que você imaginar, ele faz um pouco de horário cedo, de repente ele para, né? Depois ele volta, cumpre mais um pouco de horário. Meu filho é motorista da Mirage, né? Tem minha filha que é monitor da Mirage, né? Então, isso aí existe já da pessoa trabalhar, tem 3 horários para acordar às 7h20. E o cobrador é a mesma coisa, ele vem, faz um pouco do horário, vai para casa dele, depois ele vem, abre o caixa, abre o telefone, né? Então, isso aí existe já, no Brasil inteiro. Agora, por exemplo, eu não tenho faculdade, mas eu tenho experiência e sei que funciona. Pode ir nas linhas, pegar as empresas de ônibus aí que eu estou falando coisa aqui, falando a realidade, entendeu? A lei pode rezar outra coisa, mas a realidade é essa. Olha, isso daí está tão polêmico, Nelão, que eu pedi adiamento para o dia 14, porque dá tempo de todo mundo fazer alguma coisa, tipo assim. Porque, na verdade, isso daí está desde 2002, não tem licitação, não tem nada. O ônibus passou de uma firma para outra, não tem licitação, então daqui a pouco vai parar tudo por falta de... Vai? Então, mas quanto tempo faz? Não é 10 dias a mais que não vai estragar ninguém. Senhores vereadores, eu vou pedir por gentileza, todos têm o direito de falar, mas mantenha a ordem para que nós possamos entender o debate. Ok? A palavra ainda é do Dil, né, tem 16 minutos, concedeu a parte ao Zelão. Se alguém mais quer uma parte, pode solicitar o Dil ou... depois. Não, era só isso, presidente. Então, continue em discussão. Sem manifestação, a emenda Eu está... peço adiamento para o dia 14. Há um requerimento, então, do vereador de adiamento para o dia 14. Os vereadores favoráveis ao adiamento permaneçam como estão. Contrário, adiamento. 1, 2. Foi, então,
Contrário aqui, hein, presidente? Rejeitado contra 7 votos contrários ao adiamento. Então, a emenda está em votação. Votação é nominal, maioria simples. A emenda de quem? A emenda do Zelão ainda. A emenda do Zelão está em votação, nominal, maioria simples. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Contrário. Celso Manzoni. Contrário. Edilson José Camilo, favorável. Ezequiel Pereira dos Santos. Você não vota, desculpa. Geraldo Moreira Gomes. Contrário. Gilberto Piazza Filho. Favorável? José Gonçalves dos Santos. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos Oliveira. Contrário. Odair Pereira de Oliveira. Contrário. Rosa Montini Rodrigues. Contrário. Então, a emenda foi rejeitada contra 6 votos. Foram 6 votos contrários e 5 favoráveis. Então, a próxima emenda está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Piazza. Bom, eu gostaria que a emenda do Zelão tivesse sido aprovada, né? Mas, como não foi, eu vou... Depois vai ter discussão do projeto de novo, senhor presidente? Depois vai haver a discussão do projeto, depois das emendas. Ah, então tá bom. Então, a minha emenda, eu vou manter ela, já que a do Zelão não foi aprovada. Eu acho que a do Zelão era bem melhor que a minha. E é isso. Obrigado. Obrigado, a emenda está em discussão. Pois não. Depois da emenda? Então, a emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Contrário. Celso Manzoni. Contrário. Edilson José Camilo, contrário. Geraldo Moreira Gomes. Contrário. Gilberto Piazza Filho. Favorável? José Gonçalves dos Santos. Contrário. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos Oliveira. Contrário. Odair Pereira de Oliveira. Contrário. Rosa Montini Rodrigues. Contrário. Então, a emenda foi rejeitada contra 8 votos contrários, 3 votos favoráveis. A emenda, então, rejeitada com 8 votos. Declaração de voto, presidente? Declaração de votos. Eu só Tem queria, símbolos. só queria explicar aí, porque a do Zelão eu fui favorável e a do Gilberto contrário. Porque a do Zelão falava de algumas linhas. E eu acho assim, o Zelão, a gente sabe, todo mundo sabe, o Zelão, vereador motorista também de ônibus. E o Zelão sabe muito bem os problemas de linha, do que acontece, né, da situação. Então, por isso eu votei favorável a ele. E porque o do Gilberto, é até louvável a sua emenda, mas assim, eu vejo também que não é todas as linhas que precisam de ter cobrador. Porque a gente vê, às vezes, aí ônibus que não tem quase ninguém, é pouca gente. Então não seria necessário. Agora, o Zelão eu acho que a emenda dele seria mais correta por conta da quantidade, né? O Zelão sabe muito bem quais as linhas que tem uma quantidade grande de pessoas, né, que utilizam, né? Então, por isso eu fui favorável à emenda do Zelão e contrário do Gilberto. Declaração Obrigado. de voto também, senhor presidente? Declaração de voto também, presidente. Declaração de por favor. voto, vereador Piazza. Depois, na sequência, vereador Geraldo. Não, Dil, entendi. Eu até concordei. Eu falei que se eu fosse, se votasse e aprovasse a emenda do Zelão, que está na área, que sabe mais do que a gente, eu tiraria a minha. Só não tirei porque não aprovaram a do Zelão. E é bom, vai ficar gravado esse vídeo, o Zelão se esforçou para fazer. Se acontecer tudo que eu estou falando aqui, que a gente está falando, depois vai estar gravado esse vídeo. Se alguém vier perguntar por que foi mandado embora, desemprego, dos cobradores, a gente tem como justificar. Então tá bom. Só isso. Obrigado, Geraldo. O senhor tem 5 minutos. É 2 minutos, perdão. Presidente, não, eu declaro o voto da maneira que eu declarei, não desmerecendo o Zelão. Só um Ele é segundo, doutor Geraldo, por gentileza, só um minutinho. Nós não estamos conseguindo ouvir o doutor Geraldo. Tá, e agora? Então, não é o problema, não é o senhor. O problema é as conversas paralelas. Ah, tá. Então, por gentileza, o pessoal aqui no plenário, vamos estar atento à declaração de voto do doutor Geraldo. O senhor tem 2 minutos Joia. recomposto. Não, assim como havia comentado com o vereador Gilberto, e também falei, até pensando que o Zelão vai fazer, o Zelão é o que mais entende de ônibus aí. Imagina, quem sou eu para falar de ônibus, de
de passageiro, tudo que o Zelão falou, eu assino embaixo. Agora, a lei, ela já dá essa prerrogativa. Cabe a nós, vereadores, a nós, todos os vereadores, a fazê-lo, cumpri-lo à risca. A lei. A lei, ela não é prerrogativa que não possa ter vereador. Vereador não, cobrador. Pode. Vai ter que ser analisado caso a caso, entendeu? É por isso, é porque já está lá. Porque senão engessa ainda mais. Aí uma linha que, teoricamente, ela teria que ter um cobrador, porque ela é muito cheia, de repente ela fica vazia. E aí essa linha, pela lei, ela vai continuar ainda cheia. Quer dizer, com cobrador. É por isso que eu votei contrário, porque a lei já fala dessa flexibilização. Obrigado, presidente. Obrigado. Mais alguma declaração de voto? Não tem? Então, a emenda foi rejeitada. Já agora em discussão o projeto. O projeto está em discussão. É a sua palavra? A palavra, vereador Gilberto, o senhor tem 20 minutos. Então vamos lá. Eu vou deixar aberto aqui, se qualquer vereador quiser falar na minha fala aqui, tem o à parte. Gostaria de perguntar para os vereadores aí, que eu não estou sabendo, quais linhas são se no projeto não está escrito, quais linhas são as mais tem mais gente? Eu sei que do São Dimas tem, porque eu peguei essa linha. Alguns vereadores aí pode falar pra gente? Quem é da comissão, principalmente Justiça e Redação? Então, tá aqui aberto. Se algum vereador puder responder isso. Gostaria também de saber a quantidade de passageiros transportados. Não tem no projeto aí. A gente vai votar um negócio sem saber isso? Não poderia a Comissão de Justiça e Redação ter pedido isso, votado de uma forma normal? Então, pelo silêncio, eu acho que ninguém sabe, né? Algum vereador andou de ônibus esse ano, ano passado? Eu andei. Gostaria de saber. O Zelão sei que andou, fora o Zelão. Andou para ver isso? Por favor, Gilberto, quando que você andou no circular? 2019, andei até a pandemia. Na pandemia eu não andei, mas eu peguei 2019, 2018 inteiro, não ando todo dia. Mas eu ando algumas vezes só para dar uma olhada. Na minha linha eu ando mais. Então 2018, 2019. Agora você continua andando, então? Não, 2018, 2019. 2020, agora, na pandemia, eu não andei. Não andou? Não, 2020 não. 2018, 2019 sim. 2017, de vez em quando. Mas 2018 eu andei mais, 2019 andei mais. 2020 não. Porque eu respeitei a pandemia e quem tem que pegar, eu deixei as pessoas pegarem. Ah, sim, então é só isso. Obrigado. Não de nada. Então... Gilberto. Oi, pode falar. A gente não tem esses dados que você falou aí, mas assim, pelo que a gente tem um pouco de conhecimento na cidade, as linhas mais complicadas, com maior quantidade de gente, são São Dimas, né? O modelo que vem para Amparo, Três Pontes também, que é uma quantidade grande de gente. Certo. Então essas são as mais assim com quantidade de ocupantes. Certo. Né? Obrigado. Então seriam só essas daí. Lógico, não veio no projeto, né? Nem especificaria isso. Agora, por isso que eu falei que a emenda do Zelão seria mais viável. Sim, né? Concordo. Tá bom? Arcadas eu andei, eu também em 2019. 2020 eu não andei. Em 2019 eu andei 2 vezes. A hora que eu fui estava mais vazio, a hora que eu voltei estava mais cheio. Então acho que é os horários de pico, né? Tem os horários também, né, Dil? Arcadas, Três Pontes, e São Dimas e Santa Maria. Viu, Gilberto? Tem tudo isso. Tem o São Dimas, Santa Maria, tem Três Pontos, mas tem horário, né? Os horários de pico. Então, eu acho que poderia ser levado em conta a emenda do Zelão, mas... Já foi, né? Então, não tem como, tá bom? Então, olhando esse projeto aqui, ó, que mandaram, eu tô vendo, ele tem 3 páginas. Votar um negócio desse, 3 páginas contando com a capa, né? Contar com o projeto em si, tem 2 páginas. Uma justificativa aqui que não explica nada, não fala nada. É isso, senhor presidente. Infelizmente, não foi aprovada a emenda do Zelão, não foi passado para as comissões, não entrou de uma forma correta, na minha opinião, esse projeto. E é isso que temos para hoje. Vamos ver o que vai decidir o plenário. Obrigado. Continua a discussão. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Catarina. Tem 20 minutos. Bom, eu vou comentar daqui mesmo, né? Respondendo aí as perguntas que foi feito em geral, aí, em linhas gerais, para todos nós vereadores, né? Se a gente nunca andou de ônibus, ou anda de ônibus, ou se alguém andou de ônibus. Acredito aqui que já todo mundo
todos nós vereadores já pegou o circular, sim, né? Mesmo se fosse mesmo sendo da outra empresa, mesmo sendo essa atual agora, ou outros que são mais experientes aqui de vida, já deve ter andado numa, como que é, aqueles ônibus antigos que tinha jardineira, né? Acredito que vocês já andaram de ônibus, sim, né? Em algumas situações já andaram. Eu respondo por mim que eu ando, não com frequência, eu ando até a pé. Eu não só ando de ônibus, como eu ando a pé. Né? Então, o ônibus fez parte da minha história, né? Tanto o Circular Aviação Turismo, Amparo Turismo que passou, agora a Mirage também. Pego a linha do São Dimas, pego a linha do Jardim das Aves, atualmente estou morando no bairro do Jardim Silmara, o nosso, né? E é óbvio que pelas as linhas mais populosas, isso está claro e é óbvio que são os bairros mais populosos, né? Isso aí até sabe responder essa pergunta. Se o bairro é mais populoso, o bairro precisa de mais linhas, né? Isso aí é óbvio. E o projeto aqui, o PL que a gente está discutindo, ele é específico. Ele não tem que colocar, acredito eu, assim que eu estou pela leitura aqui, o projeto é específico em revogar a lei. Em revogar a lei que foi criada até 2022. Então o projeto específico está atento a isso. Né? Não está destinado o projeto, vai ser umas linhas mais populosas, vai ter isso, aquilo, o bilhete eletrônico, tal. Então, eu acredito que o projeto é específico em revogar a lei. Nós estamos aqui para votar se revoga a lei ou não. Tem seus artigos aqui, foram apresentadas emendas, cada vereador, dentro da democracia, né, tem suas justificativas que também não precisam ser dadas em plenários. Cada um tem sua justificativa. Isso não é uma regra que você tem que justificar em plenário ou não. Portanto, foi feito dessa forma. A emenda do Zelão, eu entendo, pelo respeito, né, que ele trabalhou praticamente metade da vida na linha, ele sabe, ele diz que a linha, que a lei, ela lê uma cartilha, mas a realidade realmente é outra. Mas me tocou num ponto que, ao especificar as demandas em horários de pico e as linhas, me causou um certo assim, porque os outros bairros podem, né, ter o cobrador e nós não temos, mesmo sendo poucas as linhas. Isso que me fez votar o contrário da emenda do Zelão. Outro ponto no projeto, bem claro aí, em todas as linhas e todos os artigos, diz que isso aí reduzirá a tarifa. Reduzirá, não, manterá a tarifa, né? Vai manter a tarifa que é pouca, não terá o aumento de tarifa, a princípio, né? Sendo que tempos atrás aqui, pessoas da oposição, pessoas de outro grupo, vocês vão recordar muito bem, que aterrorizou toda a população. Não estou errada, né, Zelão? Aterrorizou no WhatsApp, em Facebook, até mesmo em grupos aí específicos aí na rede social, que a tarifa iria para 4,20, 4,5, né? Então isso daí agora prova-se diante desse projeto aqui que a tarifa permanecerá, né? E sendo que a região nossa é o único Amparo, é o único meio de transporte, a Mirage está mantendo, baixa a tarifa. Agora, as senhoras de idade, os senhores de idade que vai precisar pegar o ônibus em outros horários ou horário de pico, eles não vão precisar manipular dinheiro. Algum vereador falou aqui que as senhoras de idade, a preocupação era manipular dinheiro. Mas senhores de idade já existe a carteirinha. Eles têm, por idade, direito adquirido do uso da carteirinha. Isso facilita, isso já é lei e facilita. Então não tem que manipular dinheiro, pessoa de idade. Era isso que eu tinha para falar do projeto, que o projeto é específico em revogar a lei. Então, revogando a lei, a gente trabalha aí os próximos capítulos. Peça a palavra. Vereador Hélio, o senhor tem 20 minutos. A gente está vendo aqui uma coisa que já há muito tempo não tem o projeto para fazer licitação. E vai continuar. O Zelão falou dos lugares lá. Nós aprovando essa lei, 15 dias o prefeito revoga ela, aceita ela. O que vai acontecer? Até desses daí que você tem, Zelão, vai tirar os cobradores. Então,
Porque daí ele tem lei que pode tirar. Ele tem lei, ele tira. Eu acho que quem ganhar a licitação, que já foi suspensa outra vez, a licitação, já foi suspensa outra vez, não vai ter mais esse ano, garanto você que não vai ter mais. Ele está tentando, isso daqui ele está tentando porque alguma firma que entrar pediu para não ter cobrador. Isso daí é notório. Provando isso aqui, ele vai voltar, uma firma vai vir aí e vai ganhar. Eu acredito que vai ganhar. Posso falar? É? O senhor precisa ter prova do que o senhor fala, hein? Claro. É. Tá bom. É. Mas então é isso daí que vai acontecer. Pode marcar aí que eu tô falando. Porque quanta licitação já foi feita, o líder? É? Quanta licitação foi feita em Amparo? Então, veja bem. Ah, é? Não, já foi feito em 8 anos que está aí a prefeitura, não foi feita nenhuma licitação dos ônibus. E outra, para fazer uma licitação hoje, Amparo, independente de quem ganhar, tem que ser o ônibus 0 bala. Pode ter certeza. Seu Hélio, permite a parte? Seu Hélio? Pedi a palavra. Não, pedi a parte, o Hélio está falando, né? Na palavra do Hélio, tem o pedido de a parte, o senhor concede a parte ou posso encerrar a sua palavra? Pode falar. Parte, Gilberto, o senhor tem 1 minuto da parte do... Tá, só para completar o que o seu Hélio está falando, eu não vou nem falar a declaração de voto, depois eu vou falar numa parte aqui, ó. Eu vou votar contra esse projeto, depois vai ter o desemprego das pessoas, eles vão cobrar por que os vereadores votaram a favor disso na hora que mandar embora algumas pessoas. Pode ser que aconteça isso. Eu vou votar contra também, porque não tem parecer da Comissão de Justiça e Redação, não entrou certo, não tem parecer da Procuradoria, o projeto está mal escrito, que não veio um monte de justificativa, um monte de informação que a gente precisa para votar. Então é isso, obrigado, seu Hélio, pela parte. E aí não vou precisar dar a declaração de voto, depois está gravado aqui a minha fala. Peço palavra. Com a palavra, o vereador Celso, você tem 20 minutos. Fica difícil colocar, depois que a vereadora Catarina embasou tão bem a situação. A senhora está de parabéns, porque a senhora, em palavras simples, transmitiu realmente o embate da sessão de hoje para quem está nos assistindo. Eu só quero acrescentar o que eu posso fazer de uma oratória tão sólida é acrescentar alguma coisinha. Estou com o projeto na mão e lendo a justificativa do chefe do executivo, que é o nosso prefeito, vou ler só uma parte da justificativa, que ela é longa. Neste momento, já estou começando o parágrafo. Neste momento que atravessamos uma crise econômica e sanitária sem precedentes, faz-se necessária a tal medida. Tudo como forma de beneficiar a população de Amparo, com o intuito de não se promover nenhum aumento tarifário. O não acolhimento da presente fará com que o valor da tarifa tenha um crescimento considerável. Fato esse que o Poder Executivo não pode compactuar, solicitando a apreciação da matéria por esta egrégia Casa de Leis. Resumindo, tudo o que a senhora falou é em benefício à população. Está explicado, a senhora falou bem, está aqui no projeto. E é isso, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão. Sem mais manifestações, o projeto está em votação. A votação é nominal, maioria simples. Antônio Hélio Favoreto. Contrário. Catarina Santos Brioso. Favorável. Celso Manzoni. Favorável. Edilson José Camilo, favorável. Geraldo Moreira Gomes. Favorável. Gilberto Praça Filho. Contrário. José Gonçalves dos Santos. José Osmar Dorigan. Contrário. Luiz Carlos Oliveira. Favorável. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. Rosa Montini Rodrigues. Favorável. O projeto aprovado contra 3 votos. Com 3 contrários. Só. 3 contrários. Tem próximo projeto de lei 58 de 2020, de autoria da mesa diretiva, que dispõe sobre a lei 4062 de 2019 para modificar e reduzir o orçamento da Câmara Municipal de Amparo na forma que especifica. Em discussão.
Sem manifestação, quero esclarecer aos senhores vereadores e ao público. Nós estamos abrindo mão de alguns projetos da Câmara, nos deixando de realizar de decorrência da pandemia e reduzindo então o orçamento da Câmara. Nós tínhamos a aquisição do imóvel, nós tivemos a aquisição ou a destinação por parte do município para a Câmara Municipal. Nós tínhamos designado parte do orçamento para a construção e, devido à pandemia, nós preferimos então não executar a construção para aguardar como ia ser a questão orçamentária do município e a Câmara ficar em stand-by à disposição na questão orçamentária do município. Reduzimos a questão de equipamentos e outros projetos que nós preferimos aguardar a necessidade do município decorrente da pandemia para então auxiliar no orçamento municipal. Tenho visto que não se fez necessário no orçamento da Câmara, visto as ações do Executivo, os recursos oriundos do Estado, da União, os programas, como repito, federal e estadual, que vêm suprindo as necessidades do município. Então, o município, na questão do Covid-19, tem sido muito bem servido pelo Estado e pela União. Visto isso, o projeto que tramita na Casa, de mais uma suplementação no orçamento da Santa Casa, a destinação de 4 milhões do município, que está sendo proposto pelo Executivo para suplementar as despesas da Santa Casa. Então, o município está muito bem servido de a questão orçamentária pelo Executivo. O município está sendo bem distribuído, está sendo bem aproveitado os recursos vindo do Estado da União. A Câmara, por sua vez, mais uma vez, nós, vereadores, todos juntos, um trabalho conjunto de todos nós, a mesa, o Geraldo está à distância, mas nós sempre tomando as decisões juntos, com o seu Carlito, nós então reduzimos o orçamento agora em R$1.500.000 para, mais uma vez, servir a população de Amparo com abrindo mão dos nossos projetos para que o município seja bem servido. Nessa questão, como nós temos visto, repito, visto que está sendo bem servido a Santa Casa, a questão da saúde está recebendo esses recursos, eu faço uma sugestão aqui ao Executivo que possa se utilizar deste R$1,5 milhão que a Câmara vai deixar de receber nos próximos meses, que atenda dentro da área da saúde aquelas cirurgias que estão na fila, aqueles procedimentos que tem uma fila aí enorme, famílias que estão aguardando, cirurgia de ortopedia e outros tipos de cirurgia, de procedimentos que realmente tem um valor que excede, e devido a esses valores a fila vai crescendo e as pessoas ficam sofrendo, aguardando o recurso do município ou que seja oriundo do Estado para ser atendido. Então a Câmara Municipal, nós 12 vereadores, no trabalho que fizemos neste ano até hoje, conseguimos reduzir em R$1,5 milhão. É um valor considerado que dá para a Prefeitura, através da sua Secretaria de Saúde, atender essa demanda. Se possível, quiçá zerar até essa fila dessas pessoas que estão aguardando recursos para procedimentos cirúrgicos, alguns de pequena complexidade, outros de média. Fica a critério, então, do Poder Executivo, do senhor prefeito, ele possa, com uma forma muito sensível, muito sábia, utilizar esse recurso que nós hoje colocamos à sua disposição. Então são R$1,5 milhão que a Câmara ela passa a deixar de receber a partir de hoje, a partir desse mês, ou melhor, a partir do mês de setembro, o prefeito
sancionando essa lei que nós aprovarmos hoje, ele sancionando, a Câmara então deixará de receber esse 1,5 milhão e ele pode utilizar nessas demandas. Outro sim é a questão do auxílio emergencial aos transporte escolar, aos profissionais do transporte escolar que estão sofrendo. E sofrendo não é pouco não, gente, sofrendo muito. Alguns trocaram os seus veículos para poder participar da licitação e tem a exigência de uma idade mínima dos seus veículos. Trocaram suas frotas, fizeram seus carnês de longos meses para pagar e foram surpreendidos com essa situação. E não estão recebendo nada desde o início dessa pandemia, desde o mês de final de março, início de abril. Eles estão aí sem receber os seus contratos, com os seus contratos suspensos, sem poder receber, estão lá como uma categoria esquecida, município. Quantas vezes, não é uma nem duas, mas são inúmeras vezes que, por exemplo, a cooperativa de transporte escolar, ela resolveu problemas para o município. Situações que surgem durante o ano, onde a Secretaria Municipal de Educação precisa de um auxílio, de uma ajuda em resolver algumas determinadas demandas que chegam a elas pelos pais, a cooperativa sempre foi parceira do município. E hoje ela está sofrendo porque toda a sua frota está paralisada porque o serviço de educação no município também está suspenso. Então, há o recurso que, por iniciativa do Executivo, possa encaminhar a esta Câmara um projeto onde adiante porcentagem do contrato de 2020, se for o caso, de 2021, se for o caso, ou a partir de setembro ou outubro que virá, voltar e auxilie esta categoria. Até mesmo aqueles particulares que não são da cooperativa, mas trabalham levando os alunos às escolas de maneira particular, das suas vans próprias, não da cooperativa, não para o serviço público, mas também estão sofrendo pela mesma questão, que eles paralisaram porque o poder público determinou que as escolas fossem suspensas suas aulas, e eu respeito, entendo a necessidade. Mas precisamos olhar para essa categoria e não deixá-las esquecidas. Então, essa redução do orçamento possa auxiliar também nessa demanda. Então, fica a sugestão para que o poder público, o poder executivo, ao receber esse projeto amanhã ou depois, sancionando, a Câmara deixará de receber esse R$1.500.000 e poderá auxiliar então essas demandas, e entendo que sem interferência de poder, porque eu entendo que é uma situação exclusiva do Executivo. A Câmara não pode interferir na sua gestão, determinando que se utilize aqui ou ali, a não ser quando vem o projeto de lei orçamentária, e aí nós deliberamos sobre isso, mas nós não podemos determinar ao prefeito a execução do orçamento, sim fiscalizarmos. E então fica como sugestão para que o prefeito se sensibilize. Nós estamos devolvendo R$1,5 milhão, que eles possam atender essas categorias que estão desassistidas, que estão sofrendo por não poder ter a sua receita que era comum, normal, no mês a mês, quando a situação antes da pandemia eles poderiam executar. Então fica a sugestão. As cirurgias que estão aí na fila podem ser contempladas, e também lembrando dos nossos profissionais do transporte escolar que possam ser contemplados com essa redução. Então, a redução, como disse, ela vem de vantagens fixas, sendo de pessoal, pessoa civil, ou porque nós deixaremos de contratar alguns serviços, obrigações patrimoniais, aquisição de imóveis, instalações, obras e instalações, materiais de consumo, passagens
e locações e outros serviços de terceiros, equipamentos e material permanente. Então, nós reduzimos essas demandas e chegamos a este número de R$1.500.000 na redução do orçamento. Então, como não houve manifestação, não sei se... Então, Jorge, senhor presidente, me permite uma parte, rapidinho, da sua fala? Pois não. O senhor comentou da questão do transporte... Só um minutinho, vereador. Só um minutinho, Piazza. Nós não estamos vendo a tua imagem e precisa, para que possa... A sua fala tem que ser seguido da sua imagem. Se liberar a sua câmera aí, se puder. Não, tá liberado. Eu acho que teve algum erro aí, porque aqui a internet tá boa. Não estamos vendo. Vê se aparece agora. Ainda não estamos vendo. Fala pro Eduardo. Agora voltou. Tá liberado, pois não, pode falar. O senhor comentou, muito bem comentado, da questão do transporte escolar, né? Eu lembro que a gente teve uma reunião na Câmara e acho que o líder do governo, o Dr. Celso, ficou de elo disso daí. Aconteceu alguma coisa daquele período? Foi decidido alguma coisa? Chegou alguma informação para a Câmara? Ou ficou naquilo mesmo? O senhor sabe? O senhor sabe informar? Ou o Celso, se ele sabe informar? Se virou alguma coisa? Na ocasião nós fizemos um ofício, todos os vereadores assinaram, mas nós não tivemos resposta. Não sei se por parte... Tem... O vereador perguntou se eu estou aqui. Firme e forte. Estou no posto aqui na cadeira. Não, eu perguntei se teve alguma resposta do pessoal lá, do prefeito, se vai fazer um projeto, se não vai, já que o Ezequiel... Veja bem, todos nós assinamos. Na ocasião foi dito que ia ser consultado o Tribunal de Contas. Me lembro bem disso, porque era um fato atípico. Então teria que ser consultado o Tribunal de Contas. Eu não recebi nenhuma resposta, mas eu vou atrás e ver o que está acontecendo. Mas eu sei de cidades que tiveram a mesma situação, idêntica, e foi apontado que o município não poderia, tá? Mas pode ser que mudou, porque isso no início da pandemia. Depois a coisa atingiu um pico que ninguém imaginava. Sim. E todos nós sabemos que as leis também mudaram. Então eu vou procurar saber e informo o senhor e todos aqui. Eu que agradeço, a pergunta é muito interessante, tá? Que houve uma mudança, essa pandemia, ela trouxe um novo modo de ver muitas coisas, tá? Principalmente em nossa legislação. Nós vimos aí desembargador dando carteirada, coisa que jamais viríamos, tá? Nós vimos aí pessoas em filas aí que não acreditavam na pandemia, tá? Pessoas que não existe a pandemia, perdendo seus entes queridos. Eu sou como o Carlito falou, eu acredito e temo essa pandemia, porque ela existe, ela é real, e ela é tão real que ela mudou os costumes da nossa sociedade e mudou as leis também. Eu vou me inteirar. Obrigado. Então, Celso, obrigado, Ezequiel. Obrigado. Ainda tem 3 minutos para concluir. Então, eu gostaria realmente de ter uma resposta do Executivo, porque alguns municípios, inclusive o município de São Paulo, criou um auxílio emergencial. Acho que a vizinha Itapira, se não me engano, tem alguns municípios que criaram esses auxílios emergenciais, que foi, inclusive, junto com o ofício que nós enviamos ao prefeito, acho que a cooperativa também enviou, houve uma manifestação por parte desses profissionais pedindo socorro. É um socorro, é um emergencial. Se depende de algum projeto de lei, eu reitero, a esta casa, eu tenho certeza que posso falar por todos, está à disposição do Poder Executivo para que nós venhamos a atender essa demanda que é urgente. É urgente. Obrigado. Continue a discussão. Peço a palavra só com a palavra a vereadora Catarina, só tem 20 minutos. Presidente, desde já parabenizar a mesa, né? A iniciativa da mesa dessa devolução desses 1.500.000, né? E principalmente parabenizar as suas sugestões, né? Ao uso dessa verba para a administração, para o setor administrativo. Pois bem, pensando nessas, falando do transporte escolar, né, das pessoas que são os profissionais, você colocou muito bem, é uma categoria que
dá a impressão, tá parecendo que está esquecido, né? Eu até peço esclarecimento aí do setor de trânsito, a Magda, que nos esclareça, né? Dê algum norte para a gente, para eles próprios, uma resposta, né? O que impede, né, da prefeitura estar fazendo, se é meio jurídico que está impedindo de dar esse olhar, né, para eles com tanto carinho aí. Pensando nisso, eu protocolei na casa um projeto de lei, é pouco, mas vai ajudá-los, no sentido de não isentar, né, a palavra não é isentar, porque a prefeitura não pode deixar de receber a receita, mas protelar, postergar o imposto sobre serviço de qualquer natureza. Nesse período da pandemia, esse projeto eu me baseei num projetinho que deu entrada na Câmara Municipal de Campinas. Ajustei alguns artigos, né, e uns incisos, retirando multas e juros nesse período, e também assim protelando esse imposto. Não é muito, é 100 e pouco que eles pagam por mês para rodar, né, do imposto sobre serviço. Juntando no período que está desde março, já são 400, 300 reais aí, que eles vão poder pagar em forma de carnê, parcelado. É esse o que diz esse projeto que eu protocolei. Então, a sugestão foi muito bem colocada aí da mesa e principalmente do senhor presidente. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado, vereadora. Continue a discussão. Tem mais manifestações? O projeto está em votação. A votação ela é nominal e maioria simples. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Favorável. Celso Manzoli. José Camilo favorável. Ezequiel Pereira dos Santos. Favorável, mas não voto. Geraldo Moreira Gomes. Favorável. Gilberto Piazza Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Projeto aprovado por todos os senhores vereadores. Sem mais projeto para deliberação, nós declaramos encerrada a sessão extraordinária. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite.